Esses dias nós temos sido direcionados por Deus, estamos recebendo muita graça. Eu profetizei para vocês na última conferência, em dezembro, que você entraria o ano de 2026 diferente. Todo o ministério mudou, tudo mudou. Eu mudei, eu entrei em uma nova graça, uma nova dimensão de vida. Eu quero saber, quem sente que você está mudando? Levante a mão. Quem sente que está tudo diferente esse ano para você? Quem sentiu que já mudou o início do mês, virou, já não foi igual ao ano passado nem ano retrasado? Você já entrou em santidade ao Senhor. Você sentiu a dimensão da santidade que entrou esse ano? Então não percam isso. Amém? Não perca isso. Fala uma convocação. Fala, Jesus está convocando a sua igreja ao primeiro amor, à sabedoria e à paternidade. Escute, muitas pessoas estão caindo feio na vida. E o pior é que a maioria delas estão caindo dentro da igreja. E quando eu digo caindo dentro da igreja, eu estou falando, elas não estão tendo a vida que Jesus prometeu. Por vários motivos as igrejas estão falindo. Os cristãos estão caindo. Eu escrevi um capítulo no livro O Chamado da Última Hora, que já está pronto. E eu coloquei uma parte ali. Eu tive que voltar a falar de paternidade 2 vezes ou 3 vezes eu falei de paternidade nesse livro, se eu não me engano. Mas a última parte eu falei assim, escrevi. Que eu encontrei o maior motivo que tem levado os cristãos à falência da fé e à falta de plenitude. Queira você não, você que está me ouvindo aqui, pouco de vocês conseguiu a revelação de Deus como seu Pai. Queira ou não, são pouquíssimas pessoas que entenderam paternidade. Elas não se identificam com Deus debaixo da paternidade do Altíssimo. Ela chama Deus de meu Pai, mas as suas ações não são de filhos, são de órfãos. Não é você chamar Deus de Pai, é você reconhecer e estar debaixo da natureza, da comunhão com a natureza dele como seu Pai. É muito diferente você orar Pai Nosso que estás no céu e você viver com o Pai Nosso que estás nos céus. E você tem 3 tipos de pais na sua vida. Você tem o seu pai divino, é o seu primeiro pai. Você tem o seu pai biológico e você tem o seu pai espiritual, seu pai ministerial. E não só isso. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, não tenhais muitos pais, porque eu em Cristo vos gerei. Mas ele está permitindo você ter outros pais. Pois ainda que viais ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais. Então vocês podem assistir quantos vocês quiserem na internet de tutores. Mas os pais vocês não podem ter muito. Mas você tem alguns que Deus te dá na sua vida. Alguns têm alguns têm 1, outros têm 2. Entretanto, não tereis, entretanto, muitos. Está dizendo também ali que você não pode ter muitos pais. Você vai ter aqueles que específicos na sua vida que Deus ordenou para você. Você vai ter que reconhecer na vida quem são os pais que Deus coloca na sua vida. Portanto, em Cristo eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Então, quem é o seu pai no Evangelho? É quem tem a graça dada por Deus de ter acesso a você no reino do Espírito. E Deus dá acesso a você no reino do Espírito, a ser transformado e a ser gerado no verdadeiro Evangelho, através dessa pessoa.
Eu estava no monte, descendo do monte da aliança lá que vai para o Sete Catsais. Eu vou passar e encontro um pastor. Eu não conhecia ele. Ele era de Belfor Roxo. Quando bate de frente com ele, estava ele e o filho dele olhar para mim, apóstolo Robson. Eu falei, oi, meu irmão, paz. Ele falou, a primeira coisa que ele falou assim, você é o meu pai. Ele desabou. E eu olhando para ele, você é o meu pai. Eu tenho sido transformado através das palavras. Eu ouço dia e noite você pregar pelo YouTube. As suas palavras no YouTube. Eu falei, você é pastor? Eu falei, sou pastor, na minha igreja, em Belfor Roxo. Começou a conversar comigo. Eu falei, que bem, você já foi no instituto lá em Nova Iguaçu? Ele foi. Já fui lá. Mas eu não te encontrei. Já visitei algumas vezes. Eu falei, vá lá. E o coração dele, quando ele olhou para mim, se identificou como filho na minha presença, imediatamente o meu anjo chegou perto. E eu falou assim, abençoa ele. Quando eu fui tocar nele, a glória desceu sobre ele assim, ó, pegou ele no caminho. E aquela unção que estava sobre mim passou para ele. Começou a estar lugar no espírito assim, ele falou, meu Deus, eu estou subindo com toda a minha vitória já. E foi pelo caminho, chorando, para a glória de Deus. Hoje estava comendo no restaurante com minha família. Aí chega um homem, apóstolo Robson. Falei, opa. Eu falei assim, licença, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Não conhecia ele. Falou, a minha vida, minha esposa, da minha família está sendo transformada através da sua vida. E aquele senhor começou a falar comigo, aquele senhor, um senhor. Eu falei, minha esposa foi na sua igreja em Nova Iguaçu. Ela ouve as mensagens do seu ministério dia e noite. Depois ele sentou do meu lado e falou assim, você é um homem que Deus ungiu para nos ensinar a verdade. E o coração dele de filho começou a falar comigo, parecia uma criança, aquele homem, um senhor. Tamanho respeito. Ele falou assim, a sua voz que Deus te deu, nós estamos sendo muito abençoados. Conversou comigo, tirou foto comigo e foi embora. Outro dia, entrou uma mulher aqui dentro, ela veio da França, nunca vi ela na minha vida. Quando eu desci, ela olhou para mim, ela chegou perto de mim, você é o meu pai. Quando ela falou assim, a glória de Deus transferiu para ela imediatamente, bah, sobre ela. Reconhecimento. E sabe por que muitos caem no Evangelho? E muitos caem na vida? É porque você deixou de honrar uma pessoa que era para você ter honrado, que Deus colocou acima de você. A maioria das pessoas estão tendo falência na vida e tem falência, caem, porque elas não andam debaixo do princípio da honra. Elas não se identificam com um pai ou com uma autoridade que Deus colocou na vida delas. Existem muitas bênçãos no reino do Espírito que os dons, os seus talentos, podem abrir e dar a você. Mas existem riquezas no reino do Espírito que nenhum dos seus talentos, nenhum dos seus dons, nenhuma de suas habilidades, nem a sua unção vai te dar, a não ser a honra. Quando você deixa de honrar alguém, você deixa de prosperar na terra. A honra não é só uma escolha. A honra é um princípio. E a honra é a parte da construção da sua maturidade de vida. Você cai, ou você já caiu, quando você deixou de reconhecer uma autoridade na sua vida. Me perdoe, mas o que mais os evangélicos tropeçam é na falta da honra. Eles estão numa terra, e na terra onde você está, onde Deus te coloca, sempre é uma autoridade, alguém maior do que você deveria estar honrando. E quando você não está honrando, você só está perdendo e padecendo no reino do Espírito. Porque no reino do Espírito, Deus constitui príncipes no reino dele. Homens de autoridade. Ungidos, sentinelas, guardiões de desígnios e autoridades no reino, que carregam anjos guardiões na terra, muito mais poderosos que você possa imaginar. E
Quando você quer avançar na vida, e se você quer crescer na vida, você vai ter que começar a ser tratado profundamente e seriamente desse princípio dos mais importantes no Evangelho: a honra. E paternidade é o seu problema. Seu maior problema é paternidade. O maior problema das famílias é paternidade. Tanto é que encerra-se o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, dizendo: e eu restaurarei os pais aos filhos e os filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra com maldições. Encerrou o último livro do Antigo Testamento com a última palavra, que a unção de Elias viria para restaurar a paternidade. Se você observar os piores pecados que existem na humanidade, as raízes das maiores iniquidades dentro do ser humano está no livro de Gênesis, capítulo 3 e capítulo 4. Porque todo o pecado de origem ali são as maiores raízes, as raízes mais difíceis de serem dadas na raça humana. Vou abrir um pedaço agora aqui, vou ver se consigo fazer algo com você aqui agora. Quando Adão e Eva, eles pecam contra o Senhor e se escondem. E Deus vem atrás deles e chama eles, de onde vocês estão? E tiveram medo, fala, eu tive medo da sua voz, etc. Vamos lá, vamos correr aqui. Aí Deus fala para eles assim: quem falou que vocês estavam nus? Vocês comeram do fruto que eu falei para vocês não comerem? Adão, vem cá. Primeiro responsável. Quem te deu fruto? Ele falou: foi a mulher que tu me deste. Mulher, vem cá. Quem te deu? Foi a serpente que tu criaste. Serpente, não tem ninguém para me acusar. O homem é assim, está sempre transferindo culpa e não consegue entender que a conta é sua. Você tem que entender que chega uma hora na tua vida que você vai ter que assumir a conta. E você vai ter que parar de fugir da sua realidade e das coisas que Deus quer tratar com você há muito tempo e você está fugindo. Eu observei algo no ser humano, que o ser humano ele é muito tardio em se corrigir diante dos seus piores dilemas da sua vida. Está sempre adiando aquele confronto que sabe que é difícil encarar aquela pessoa. Você foge de certa pessoa, você foge do teu pai e da tua mãe. Você foge dos seus irmãos, você foge da sua família. Você foge de pessoas que lá atrás você pecou contra elas, ou talvez elas pecaram contra você. E você não quer ter encontro porque você sabe que vai ser muito difícil. E quanto mais você tarda a corrigir certos problemas que são os piores da sua vida, quanto mais você tarda em corrigir os seus piores dilemas, mais você tarda a sua própria prosperidade e a sua transformação na terra. Você está retido no reino, você está retido no tempo, você está retido na vida, você está retido diante de Deus. Enquanto você não encarar o seu pior e assumir a conta, você não é transformado. Você fica se escondendo atrás da unção. Você se esconde atrás dos seus dons. Você se esconde na cadeira aqui no banco que está sentado. Você se esconde de Deus, você se esconde das pessoas. E você acha que uma hora ou outra, Deus não vai tocar naquela pior ferida sua. Ele quer te libertar. Porque Ele está sempre à procura dos seus verdadeiros adoradores. E tem hora que você se esconde de Deus, se esconde das pessoas. E se você observar no livro de Gênesis, o ser humano é assim. É sempre um culpando o outro. A culpa é do meu pai. Não, a culpa é sua. A culpa é do pastor. Então você está sempre ofendido, decepcionado e desiludido com as pessoas. Isso é orgulho. É orgulho. Porque não aceitamos ser feridos. Não aceitamos passar por decepções. Não aceitamos não ser amados. Mas também não queremos aceitar em amar. Não queremos aceitar em se corrigir. Não queremos aceitar em perdoar. Você não aceita as pessoas te ferirem você. Você não aceita quando as pessoas não amam você. E você, quem você tem amado? E você, quem tem perdoado? Quem você tem curado? Fala para o seu irmão, assuma a conta. Fala, ninguém vai pagar no lugar aquilo que é só responsabilidade sua.
Você vai ter que assumir a sua responsabilidade diante do evangelho que foi dado para você. Ele já te entregou a cruz. E assim como ele nos perdoa, Paulo diz, perdoam uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Ele te deu sim uma condição no reino. Ele te deu a graça de se identificar com ele e vencer as suas piores feridas e suas piores raízes da sua vida. Ele te deu graça suficiente para vencer todo seu orgulho, toda a sua orfandade na sua vida. E eu escrevi nesse livro que eu descobri, observando esses anos de ministério, o que fez as pessoas caírem. O que fez pessoas saindo daqui de dentro de um lugar tão abençoado? Orfandade. Pessoas sem motivos criam motivos irreais. Por causa do quê? A raiz da orfandade. A cegueira que esse espírito e essa raiz faz na vida das pessoas. É o que mais trouxe destruição, o que mais traz destruição nas famílias. É a falta de um legado, de uma paternidade, uma plenitude de um pai dentro de casa, que governe com sabedoria, com destreza, não com ira, não com ódio. Existe o bom pai, existe o pai autoritário, existe vários tipos de categorias de pais. O seu problema é paternidade. E aonde você não tem identificação com o pai, aonde você tem feridas, aonde você não se identifica com o seu pai terreno, você vai ter problemas na vida. Porque você não tem proteção e não tem identificação, você não tem clareza. Escute o que eu vou ensinar para você aqui agora, escute o que eu vou te ensinar aqui agora. O pecado de Caim contra o irmão dele foi tão grave que o segundo grande pecado da humanidade foi o homicídio. E este pecado fez Caim ser abortado, cortado da linhagem de Adão, ao ponto de Caim não ser nem mais identificado como filho de Adão. Abre sua Bíblia, livro de Gênesis capítulo 5, olha aí. Este é o registro da descendência de Adão. Avança. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E o nome dele era Sete. Espera aí, cadê Caim? Abel já não tinha mais porque morreu. Foi assassinado, foi cortado. Olha agora. Avança. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos. Gerou filhos e filhas. Você vê que Caim, que foi o primeiro filho dele, já não estava mais na linhagem do pai. Calma, você tem que entender Bíblia. Você tem que entender o que Deus está falando para a humanidade ali. O que Ele está nos ensinando. O princípio e o mal da raiz de toda destruição social é a destituição entre pais e filho, a desconexão geracional. A raiz dos males na humanidade começou com um filho que mata o seu próprio irmão, que foi desertado ao ponto de ele fugir da terra onde ele estava. Ele foi embora da casa do pai. Ele saiu do jardim. Não o jardim do Éden, ele saiu do jardim aonde Adão estava, que Deus trouxe de volta a ele, após ele ter pecado, colocou na terra aonde ele foi criado e falou assim: agora cultive a terra, crie o seu jardim, porque no meu você não pode estar mais. Você decidiu, saiu do meu, agora você tem que criar o seu próprio jardim. Crie o seu jardim. Gênesis capítulo 4, abre para mim, Gênesis 4. Algo Deus vai fazer com você aqui hoje. Deus vai mudar a tua vida aqui hoje. Tu já tem unção, tu já tem entendimento, tem fundamento, mas alguma coisa não estava funcionando em você. Estava faltando uma chapa para virar em você aqui hoje. Algo vai virar na vida de pessoas aqui dentro. Estou falando sério aqui com você aqui dentro.
A palavra é uma autoridade. Eu trouxe a autoridade dela sobre a tua vida aqui agora. Para quebrar o jugo e a resistência do inferno de vocês prosperar na terra. Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela concedeu e deu a luz a Caim e declarou: com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Avança. Depois, Abel tornou-se pastor de ovelha, engravador de Abel. Avança. Ok. Ali começa agora a primícia, quando Caim ofereceu ao Senhor a primícia. Depois Abel ofereceu sua primícia e Deus aceitou a primícia de Abel. Eu vou te ensinar algo que você não sabe. Isso aqui é profundo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. É muito segredo nessa palavra. Caim, ele leva uma oferta diante do Altíssimo. E Deus não respondeu a ele, não desceu para consumir o sacrifício dele. E Abel, ele contemplou que Deus não se agradou. Quando Abel, ele está ali observando, quando o irmão dele vai oferecer pela família a primícia diante do Altíssimo, que o pai dele, Adão, ensinou isso a ele. E era a responsabilidade do filho primogênito. Por isso que sempre é uma guerra contra o primogênito. Vai para a Bíblia que você vai ver. Sempre é uma guerra. Porque o primeiro filho, ele é portador de um desígnio violento, glorioso. Mas geralmente sempre o primeiro perde e transfere para o segundo. Está na Bíblia. E Saul perdeu a primogenitura. Vacilou, vendeu ela. Jacó pegou a benção. Deus sempre ama o segundo. O segundo filho, Abel, agradou a Deus. Deus se agradou de Abel, não se agradou de Caim. Porque Caim foi relaxado diante da presença de Deus. O primeiro sempre tem uma cobrança maior. Sempre, todo filho primogênito, a maior cobrança está sobre ele. São os que mais sofrem guerra. Pode observar, de toda a família. Sempre é o primogênito, é os que mais sofrem. No geral, é o mais sofrido. Porque a bênção sempre é dobrada em cima sobre ele. A cobrança é dobrada, a autoridade é dobrada. Agora escute. Aí Caim, ele pega e der a oferta, Deus não se agrada. Ele está desonrando já o pai dele já de cara. Se vocês não sabem, na Bíblia, Caim já está desrespeitando Adão. Que Caim não seguiu o protocolo e o ensinamento de Adão. Adão, ele sempre dava a primícia dele. Adão, ele aprendeu, Deus ensinou a Adão isso. E Adão ensina o seu filho, e o seu filho não faz conforme o pai ensinou. O primeiro erro de Caim foi não seguir o padrão que Adão tinha estabelecido. Ali não é a primeira primícia. Não é a primeira primícia. Caim já estava adulto, já tinha crescido. Adão já tinha oferecido muitas primícias, ensinado seus filhos como Elohim recebe o sacrifício de um ser humano. Eu quero que você aprenda uma coisa na Bíblia. Quando você pega o livro de Gênesis, um versículo, ele contém tanta história, porque quanto maior for a grandiosidade da história, quanto mais ampla ela for, a sabedoria de Deus resume tudo isso, às vezes, em um capítulo, centenas e centenas e centenas de anos, em um capítulo. Você tem que aprender pelo Espírito para escutar. Eu já tive experiência dos anjos me abrir, eu entrar dentro do versículo, eu ver como Moisés estava escrevendo aquilo ali, como Deus apresentava para Moisés. Eu vi em hebraico, eu tive experiência com isso. Como profunda é a palavra. Caim, agora Abel, ele entra em cena e oferece aquilo que o pai dele ensinou a ele. E obedece, a obediência. Ele vai e Deus aceita. Uma luz se manifesta sobre Abel. Então significa que sobre Abel estava a bênção agora. Caim se revoltou porque a bênção estava sobre o filho dele, sobre o irmão dele, e não sobre ele. E Deus fala para Caim: por que você está com o semblante decaído, se revolta o seu coração? O pecado já está na porta do coração, mas cabe você dominá-lo. Por que decaiu o seu semblante? Repete comigo, por que decaiu o seu semblante? Esta palavra significa uma ação do coração de desertação. Quando Deus ele fala, por que o seu semblante está decaído? Esta palavra em hebraico, eu não tenho tempo para abrir tudo isso para você aqui agora. Esta palavrinha em hebraico, não vou puxar para você aqui, vou puxar porque tem algo muito forte para pegar você aqui hoje, dá glória a Jesus. Mas eu quero saber, eu tenho tempo para pregar a palavra para você hoje? Você tem certeza? Tem certeza? Fala, obrigado, Jesus.
A palavra aqui, porque decaiu, coloca para mim no versículo 5. Ficou muito ourado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Avança. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? A palavra ali, rosto ali, porque teu rosto está transtornado, é nefal. Nefal é ser lançado fora, ser lançado no chão, desertação. Caim não só estava revoltado contra o irmão dele, Caim tinha desistido de Deus. Por isso que Deus veio acessar o coração dele e falar com ele: por que você não quer olhar mais para mim? Presta atenção. Presta atenção. Duas perguntas ali, ó. Por que estás furioso? Era a ira do coração dele. Isso aqui é em relação a ele e ao irmão dele. Agora Deus pergunta: por que o teu rosto está transtornado? Eu analisei, eu fui na raiz, eu vi muitas coisas maravilhosas sobre essa palavra e descobri coisas muito profundas sobre isso. E uma das coisas mais impressionantes que eu descobri sobre essa palavra, nefal, é que Caim, quando ele viu que Deus não aceitou o sacrifício dele, ele olhou para Deus e falou assim: a partir de hoje não te sigo mais. E olhou para o irmão dele: estou revoltado contra você. Pegou uma revolta contra o irmão dele, porque Deus não estava mais aqui sobre Caim, estava sobre Abel agora. Isso trouxe uma revolta no coração de Caim. Da mesma raiz veio a revolta de Saul, que falou: eu vou matar o meu irmão. Quando o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Ele jurou que mataria o seu irmão. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz, Deus se agradou de Jacó. Porque Jacó queria a bênção. Jacó era um adorador. Jacó, ele aprendeu a adorar a Deus. Jacó, ele sabia do mistério da bênção. Mas o irmão dele não valorizou a bênção. Porque a Bíblia chama no livro de Hebreus que Saul era um fornicador. E Saul, ele foi e pegou mulheres cananitas de Canaã, para se casar, e entristeceu profundamente o coração de seus pais. O primogênito trazendo tristeza para dentro de casa, de propósito. Ele foi contra a lei da casa, a lei do pai dele, Isaac: não pegue mulheres a não ser aquelas que estão na linhagem de vocês, para não contaminar a linhagem. E Saul contaminou a linhagem, virou os edonitas, uma raça perversa de idolatria, de prostituição, de imoralidade. Uma civilização desviada da moral é os edonitas. Esse foi o grande mal de Saul, que ele era fornicador, ele não valorizava as coisas espirituais. Então, se você observar o padrão da humanidade, quando um filho, olha agora que eu aprendo isso aqui, desonra o seu pai, e há uma desconexão, o que acontece com uma geração? Caim, ele sai da casa do pai dele, tem que aprender agora tudo sozinho. Caim, ele está sem o pai, ele está sozinho na terra. Sabe o que acontece agora? Quer aprender comigo ou não quer? A Bíblia diz que Caim saiu da presença de Deus depois que ele matou o irmão dele. Depois que ele mata o irmão dele, aí Caim fala assim: é o grande meu pecado, e Deus dá um perdão, coloca um selo nele, e a Bíblia diz que Caim foi embora, ele desertou de Deus, ele saiu da linhagem, ele perdeu o selo, a bênção. Vou falar uma coisa aqui que é muito profunda isso aqui. Esses dias atrás, eu tive uma experiência. Eu entrei no reino do Espírito, eu via como se fosse meu pai, mas não é meu pai. Havia um ser forte, um espírito, na região celestial, que era aquilo que ele era para ele herdar na terra. Eu estava de frente com o espírito do meu pai. Não a parte que ele recebeu na terra, mas a parte que estava no céu retida. Quem ele era para ser. Eu estava de branco, meu espírito, eu conversava com ele. E alguma coisa, quando o guardião do céu permitiu abrir aquela dimensão para me ver, falava comigo. E quando o espírito do meu pai, na região celestial, falava comigo, não que está sentado aqui, não esse velhinho aqui não, está fraquinho, tadinho, está velhinho. Não, mas ele é benção, ele é benção, ele é benção. Falava comigo, falava dentro do meu espírito. Deus falou algo para mim fazer.
Eu voltei em espírito, fiquei analisando. Falei, Deus quer algo de mim. Agora eu vou falar uma coisa que vocês não sabem. Mesmo que eu herdei mantos, eu herdei coisa que a minha geração nunca acessou, nunca teve. Eu fui levado na região do Espírito, Deus falou assim, de toda a sua geração passada, de toda a sua linhagem que está no céu, e os que não entraram no desígnio da salvação, nenhum deles se vestiu do que você se vestiu. Você é o primeiro de toda a sua linhagem. Você estabeleceu um novo padrão. Então toda a minha descendência para frente agora é um padrão novo, não é mais passado. Mudou tudo. Aí, só que tem uma coisa. Existe algo que vocês não sabem. Existe coisa que você não sabe. A sua mãe pode ser uma prostituta, uma macumbeira, uma feiticeira. Mas o espírito dela foi criado pelo Altíssimo, está retido. Ela não tem consciência do espírito. Então você trata a carne e você só vê a alma, você não sabe. O espírito dela pode ter posses e ser guardiões de coisas que você nem imagina. E se você não honrar, você não tem acesso. Porque a Bíblia te ensina, honrará o teu pai e a tua mãe, para que tu vivas bem e prolongue teus dias sobre a terra. Você está perguntando para mim o que é honrar? Você vai aprender até o final. Você vai aprender daqui a pouquinho. A Bíblia, ela vai te ensinar algo para você agora, um padrão. É que ela está se convertendo, ela está no processo. Ela vai ser batizada com o Espírito Santo. A Bíblia, ela estabelece uma ordem para vocês, dentro dos 10 mandamentos, o 5º mandamento, honrarás o teu pai e a tua mãe, para que tu vivas bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Agora eu vou ensinar um segredo para você. Uma vez que você se desconecta, não importa se teu pai é um cachaceiro, se você não honra, os anjos da linhagem, mesmo que ele não recebeu, não pode pular e te abençoar. Se meu pai não recebeu, não tem problema. Eu posso herdar. Agora, escute o que eu vou ensinar para vocês. Eu vi através dos maiores sábios de Israel, Rabino Rafa, alguma coisa assim, Simon. Ele escreve uma coisa muito profunda sobre o pecado de Caim. Que todos os males da sociedade começam na desconexão entre filho e pai. Quando há uma desertação, uma desconexão, cria-se novos padrões, a terra vai se corrompendo cada vez mais. É o filho que acha dono do próprio nariz, segue a própria vida do jeito que quer, não tem conselho do pai, não tem a sabedoria do pai. Pais que também que não receberam de outros pais, e há uma desconexão, e a terra vai se enchendo de maldição. Cada um vive a vida do jeito que quer. Faz do jeito que quer, porque não tem um padrão. Não estabelece uma linhagem, não estabelece uma direção. Então o que acontece com a terra? Da mesma forma que aconteceu com o Cã. Ele viu a nudez do seu pai. Houve uma desconexão geracional e a maldição caiu sobre o neto porque já tinha nascido a geração. Então ele teve que amaldiçoar o neto. A geração de Cã. Você acha que ele não sofreu consequências? Eles foram os egípcios. A geração socialmente pervertida. Socialmente. A corrupção da geração de Cã foi a corrupção social, onde a multiplicidade dos deuses, o homem como Deus, colocando ele acima de Deus, o faraó. A geração de Cã, ela segue um padrão que não tem nada a ver com o padrão de Noé. A geração de Canaã, que caiu a maldição, segue um padrão ainda pior. A corrupção não só social, mas a corrupção moral, a degradação total da imagem do ser humano, a depravação sexual. Eles eram muito mais depravados que os egípcios. Os egípcios tinham muito mais moral sexual do que os próprios cananitas. Cananitas eram totalmente carnais. Até a palavra tem sintonia, carnanitas e carnais. Carnalidade. Representava a carnalidade do homem, os cananitas. Por isso que a Bíblia diz que a terra vomitou aquele povo, porque era um povo idólatra e carnal. A terra vomita. Porque a terra tem vida. A terra fala, a terra é um espírito, se você não sabe. Um dia eu ensino isso para vocês. Agora escute o que eu vou ensinar para vocês.
O grande problema social e o grande problema das igrejas é isso. O coração das pessoas não tem sintonia, não tem honra. As pessoas não enxergam as pessoas como um pai espiritual, porque você nunca enxergou o teu próprio pai como teu pai. Você tem problema sério. Agora, se você não sabe, um pai vai levar a cura de outro. Quando uma hora ou outra você aceita alguém no teu coração como pai, e você começa a enxergar, Deus vai começar a tratar das suas feridas antigas do seu pai. Você não consegue avançar. Você não consegue nem avançar em nenhum relacionamento, nem aqui dentro da igreja. Você, quando começa a entrar, Deus fala assim, agora é a hora de eu te curar. Aí você vai passar um processo. Irmão, quantos irmãos falou para mim? Pessoas, até tem um testemunho da irmã aqui na igreja também. Quantos anos você não falar com seu pai? 20 anos você não falar com o pai dela. Quando ela chegou aqui dentro, ela se identificou comigo como pai. Começou a ser curada, a ser transformada. Conheceu pela internet, falou, ele é meu pai. Você era da Assembleia de Deus, né? Ele falou, ele é o meu pai. E não falava com o próprio pai. 20 anos. Aí sabe o que Deus fez com ela? Trouxe para cá. Veio morar para o bairro, Deus começou a transformar a vida dela. Deus falou assim, você quer ele como teu pai, mas você vai ter que ser agora, se retratar com seu pai biológico. Foi aonde foi a cura dela com o pai dela. Ela se curou, não tinha nem um telefone do próprio pai. As irmãs dela passou para ela. E dali diante Deus começou a fazer uma cura. Vem aqui, filha, vem cá. Deus vai ter que libertar muita gente dessa igreja aqui hoje. Vem cá. Vem cá. Fala pra gente seu testemunho. Resume aí. Shalom, no meu próprio casamento, eu não pedi para o meu pai vir, porque eu casei no religioso e no civil. E quando foi no religioso, eu falei assim, eu nem vou chamar ele, porque eu sei que ele não vai vir, porque, na verdade, ele não assumiu a gente como filha judicialmente, no cartório. Mas ele sempre foi presente, pagando as contas e tudo mais. E, depois de meus 18 anos, eu parei de falar com ele. Com 42 anos agora, 42 anos agora, quando eu olhei para o apóstolo na internet, eu olhei para ele, eu estava escutando, aí eu dei para ele, calma aí, ele é meu pai, eu sentei, ele é meu pai. Aí eu falei, aí o Senhor falou no meu coração que ele era o meu pai, foi dentro do meu coração, nenhum profeta falou comigo. Aí, nisso, começou o processo de cura do meu pai. Aí, quando eu ouvi o apóstolo, eu lembrava do meu pai, porque era tipo como se fosse um caminho, tipo interrompendo. Tipo, como que eu vou amar um pai espiritual se eu nem ligo para o meu pai biológico? Então, tive que passar pela essa cura do meu pai. Aí, a minha irmã, por coincidência, que foi coisa de Deus, passou para mim o telefone do meu pai, e eu entrei em contato com meu pai, ele me pediu perdão, eu também pedi perdão a ele, e hoje nós voltamos a se falar. E se você caiu na vida, se você não tem crescido na sua vida, é porque, eu vou falar novamente isso, que talvez você não entendeu. É por causa de um homem que você escolheu não honrar. Muitos escolheram não honrar o homem Jesus Cristo, o Senhor da glória. Muitos escolheram não honrar o seu pai dentro de casa. Muitos escolheram não honrar o seu líder espiritual. Muitos escolheram não honrar alguém que Deus levantou como uma autoridade financeira na sua vida e você perdeu a bênção. Se você não sabe, Deus levantará pais na sua vida. E essas pessoas, elas são portadoras de autoridades chaves para libertar você. A sua libertação financeira, nem todos conseguem sozinho. Vai precisar de um libertador na sua vida. Que essa pessoa vai destravar você. Ela vai transferir, não só financeiro, mas uma bênção sobre a sua vida. Ela vai abrir o portal da plenitude na área financeira. Porque até isso depende do reino do Espírito que você carrega. Se você perde esses dons inerentes dentro da dimensão da alma e do espírito, você luta muito para enriquecer, para prosperar e não consegue. Quando você recebe diretamente de Deus e a transferência vem, ou de um pai espiritual na terra, você simplesmente prospera, como aconteceu comigo. Simplesmente vem tudo para mim. Amém? Simplesmente assim. É uma fonte, é uma graça que eu tenho para abençoar vocês no reino do Espírito. Vocês estão me entendendo agora? Então, eu vou falar novamente e vou repetir com você. Se você não amadurecer e aprender a andar dentro do princípio da honra, e aprender a ter carregar um coração paterno, um coração de filho, você não pode ir muito longe. Hora ou outra, Satanás te pega você. E não se iluda. Tu pode receber o quanto for de unção aqui dentro. Eu tive pessoas que, durante anos, eu ministrei profundamente a vida dessas pessoas. Eu libertei de tudo que é tipo de demônio. Estou falando líderes. E essas pessoas me desonraram.
Me desonraram a minha paternidade, a minha pessoa. Hoje, infelizmente, perderam família, perderam tudo, perderam ministério, estão perdendo a vida, perderam saúde, perderam tudo. Caíram num buraco. A vida foi para um abismo, em 2 anos foram para um abismo irreversível. Porque eu era autoridade na vida na terra para manter eles no reino do Espírito. Deus me deu essa autoridade no reino do Espírito, que sustentava eles, com todas as que eles tinham. Mas eles estavam debaixo da proteção do que eu tinha na minha vida. Eu lembro de um homem. Era um conjunto de pessoas aquela família. Eu entrei, Deus me colocou ali, e eu vi no reino do Espírito que eu era autoridade para sustentar algo naquela família no reino do Espírito. Para brindar o casamento, brindar os filhos, brindar tudo. Quando começaram a me desonrar, eu lembro claramente, o anjo chegou para mim, entregou um papel, um documento de divórcio, a certidão de casamento, no reino do Espírito, e falou assim, o anjo falou assim, vai lá, eu estava em espírito isso, entrega para ele, porque ele desonraste, mentiste para você, ele está perdendo o casamento dele a partir de hoje, porque ele está ferindo, está mentindo para ela, está mentindo para você, eu dei a autoridade a você para manter eles e para restaurar esse casamento. O anjo vinha, fazia entregar para ele assim na mão dele, esse aqui que você quer? Toma. Acabou o casamento deles, acabou com a vida deles, porque eles tocaram na minha autoridade, mentiram para mim, um sacerdote que é a autoridade para manter a pessoa no reino do Espírito. Se você não sabe, a minha autoridade aqui nesse altar e a palavra que eu pego, esse manto que eu carrego, protege o casamento de muitos de vocês aqui dentro e você não sabe disso. Você pode observar pessoas que saíram debaixo dessa proteção, o que foi a vida delas, o buraco que elas entraram. Muitos tentam voltar, mas não tem mais acesso no reino do Espírito. Existe bênção na sua vida que ela só vem uma vez e não volta mais. Eu vou repetir de novo, existe bênçãos, e eu aprendi isso na vida, que é uma oportunidade Deus te dá. Ou você pega, ou você perde. Outras já pode voltar ainda com muita dificuldade depois de muitos anos. Não estou te falando de qualquer tipo de bênção. Estou falando de acessos do favor divino que vem. Não perca o favor quando chegar na sua vida. Toma cuidado com a desonra, toma cuidado com o desrespeito, toma cuidado com aquilo que você fala. Porque honra não é só você falar, respeitar o homem na frente dele. Você é meu pai, você é abençoado, falar para os seus pastores, para os seus líderes, para o seu pai da tua casa. Não. São atitudes que você carrega no teu coração diariamente, nos seus pensamentos. Fala muito mais alto que você pode falar diante de mim, de qualquer outra pessoa na vida que Deus te colocou como autoridade sobre a tua vida. As pessoas, elas falam uma palavra na frente, mas as suas atitudes, suas ações não correspondem àquilo que elas falam. Honra é ação, é atitude de correspondência. Sentimentos e pensamentos em você. Eu vou te ensinar isso para você. Quem está comigo da glória? Então, se você falhou em honrar autoridades na vida, você caiu. E você está na hora de se levantar, ajustar os princípios, porque a bênção ela chegou para você. Não, irmãos, não cometa falha esse ano. Não deixe o diabo roubar a sua bênção por falta de honra e de respeito no reino do Espírito. Está em livro de, procura para mim, em livro de Provérbios, está escrito: tome cuidado que você fala de uma autoridade de um rei. Porque uma ave alada irá e um passarinho vai lá contar para o rei o que você está falando em secreto. E você será visto e punido. Até o que você fala é contra o rei, não pense contra o teu príncipe, contra o rei em secreto. E o que você fala em secreto, uma ave alada falará o que você está falando, você perderá a honra no reino do Espírito. Pagamos um preço altíssimo pelo que nós falamos, principalmente contra autoridades na nossa vida. Até o que você falou da sua mãe, que você julgou a sua mãe, julgou seu pai, gerou um fruto de juízo na sua vida. Você tem o mesmo comportamento, as mesmas ações que o teu pai e tua mãe têm, só porque você falou mal deles, desonrou eles, a maldição fica sobre você. Aí você olha para a tua vida hoje, cara, estou agindo pior do que o meu pai agia. Eu estou agindo do jeitinho que a minha mãe era. Porque você julgou sua mãe. E se você não se arrepender e corrigir esse pecado, fica um fruto de juízo na sua vida, vira uma maldição sobre você. Eu tenho visto Deus libertar poderosamente a vida do meu irmão. E tudo que ele tinha ódio do meu pai, tudo que ele falava, voltou contra a vida dele. Ele pecou em dobro. Ele fez em dobro o pior. Mas ele se arrependeu. Eu estou vendo Deus transformar a vida dele. Eu estou ajudando no processo do meu irmão. Eu estou vendo uma coisa linda na vida dele. Coisa mais linda. A cura dele comigo foi a coisa mais linda. Foi um dos maiores presentes que eu recebi de Deus no ano passado.
Está uma coisa linda. Agora escute. Escute, porque nós precisamos tratar de algumas coisas aqui. Fala sobre sabedoria, precisamos falar sobre paternidade. Eu preciso tratar nos problemas, porque isso está trazendo problema para a tua família. E vocês, pais, vão ter que identificar nos seus filhos. E vocês vão ter que se quebrantar um pouquinho mais, se dobrar um pouquinho mais na sua autoridade. Porque a autoridade não é autoritarismo. A autoridade não é perder a razão. Você tem que perder a razão, mas ganha o coração do seu filho, meu querido. É preferido você perder para ganhar. A sabedoria te fará você ter um ganho muito maior do que aquilo que você pode perder diante dos homens. Dá glória a Jesus Cristo. Por causa da sabedoria, eu ouço Deus falar no meu coração. Falei, Deus, eu estou na razão, estou certo, mas a sabedoria é bem. Peca a sua razão, peca a sua justiça própria e ganha a minha justiça e meu crédito no céu. A questão é que o seu julgamento aparentemente é correto. Você tem até verdade, você tem até razão das coisas que você fala com o seu pai. Você tem até razão quando você falou de um líder. Mas lembre-se disso, com autoridade, só uma autoridade maior lida com ele. Com autoridade, é Deus lidando diretamente com autoridades na terra ou uma autoridade paralela a esse homem, maior do que ele para lidar com esse homem na terra? Você, quando você for me julgar de qualquer coisa que você vê na minha vida, se prepare, porque você vai ser colocado na balança do que eu sou. Eu quero ver se você suporta o que está sobre a minha vida. O meu anjo vai te provar na terra, para você ver se você suporta a minha aprovação. Não é uma brincadeira você tocar num homem de Deus. A Bíblia diz, não toque nos meus ungidos, meus escolhidos. A Bíblia deixa muito claro sobre isso. Não, eu não estou aqui me defendendo de julgamento de ninguém, que eu não preciso disso. Amém, amém? Eu estou te ensinando você a prosperar e você tirar esse tropeço que muitos têm na vida de vocês. Estou falando com muitos online, estou falando presencial, estou falando no reino do Espírito. Amém? Eu não tenho problema, graças a Deus não tenho problema. Eu não sei nem se alguém está falando mal de mim. Nada chegou no meu ouvido, não se preocupe, eu estou pregando só a palavra de Deus. Aqui nós não precisamos pregar jogando indireta para ninguém, nós pregamos reino, evangelho. Graças a Deus nunca precisei usar esse altar para denigrir, nem julgar ninguém, nem apontar ninguém, nem jogar indireto para ninguém. Se eu tinha alguma coisa para falar, eu falo na sua cara. Eu sou homem de Deus, nós temos caráter. Dá glória a Jesus aí. Dá glória a Jesus. Irmão, um homem, quando você está ungido, você é um príncipe de Deus, você não perde tempo para as besteirinhas, não. Isso não me ofende. Eu não tenho tempo para isso. Eu já sei onde eu estou. Indifere, elas que se precisam do que eu carrego, não tem problema. Você vai ter que se arrepender. Você tem que aprender a respeitar a autoridade na terra, senão você não prospera. O orgulho, ele mata o seu senso de discernimento disso. Não faz você enxergar isso. A raiz de orfandade, irmão, é uma briga. É uma guerra. Dentro da pessoa, para ela ter um coração de filho. Para ela olhar para um homem na terra e respeitar como um pai. É uma luta. É tenebroso a guerra que as pessoas têm. E quanto maior for o seu grau de orfandade, pior se torna para você ter plenitude de espírito na sua vida. Você terá que ser curado, não adianta. Você terá que ter um relacionamento com Deus como seu pai. Deus começou a me curar, primeiro eu conheci Ele como meu pai. Então Ele começou a tratar na minha vida. Quando eu comecei a me identificar como Deus, como meu pai, aí Ele foi tratando nas minhas iniquidades em relação ao meu pai. Não os pecados do meu pai em relação a mim, nem os problemas dele em relação a mim. Eram meus problemas do meu coração em relação ao meu pai. Era eu com Deus e meu pai. Então eu parei de transferir culpa. A conta era minha. Ou aceitaria a sabedoria divina, ou ficaria na falsa sabedoria. Tiago, ele fala de duas sabedorias. A sabedoria que é do alto, que é pura, tratável, pacífica, que não é imparcial. E fala da sabedoria terrena, que é de animal, diabólica e corrompida. A sua sabedoria terrena, ela fala, mas eu tenho razão no que eu estou falando. Você tem razão, mas você está perdendo crédito no céu. Porque a sabedoria que vem do céu, ela te faz você reconhecer o favor de Deus na tua vida. A misericórdia, ele faz você reconhecer a bondade, o perdão que Cristo deu para os seus pecados. É através dessa lente que eu tenho que enxergar a misericórdia, a bondade que Ele fez para mim. Irmãos, eu não tenho direito nenhum na terra de julgar ninguém, nem de ter perdão de ninguém. Eu só tenho um direito na terra de amar você. Não tenho nada contra ninguém, não tenho ódio contra ninguém, não tenho nada contra ninguém, não julgo ninguém, não penso em nada, e nada. Não penso em reter nada de ninguém, não penso absolutamente nada. Eu não sou dono nem da minha vida, meu querido. Eu sou dono de nada que eu tenho, tudo é dele, da glória. É assim que um homem de Deus ungido é. Nós somos guardiões e portadores das bênçãos celestiais. É Deus que nos ordena. É Ele que abre, é Ele que fecha. É Deus que ordena o homem, não adianta. Posso continuar? Porque tem muita coisa, estou tentando acelerar aqui, porque eu estou preocupado com o horário, mas eu vou ter que descansar, meu querido, que está em consagração. Amém, amém? Eu vou pregar. Posso pregar, tranquilo?
Então vamos começar. Vamos começar ponto a ponto, porque eu acho que isso aqui vai ser divino para você aqui hoje. Vai ser muito esclarecedor as coisas que eu vou ensinar para vocês. Romanos capítulo 13, versículo 1. Irmãos, confesso que eu fiz essa palavra em 30 minutos. Eu cheguei correndo aqui 5 e pouco da tarde, vim orar, primeiro orei, depois peguei o violão, ensaiei, separei um monte de música, depois desci, ajustei o som com os meninos, subi de volta, falei, Senhor, me dá a palavra, porque eu estou no estreito, Senhor. E a palavra desceu. Eu corri quanto tempo, eu descendo ali de cima, meditando no Espírito, eu falei, Senhor, tá bom. Eu já entendi, falei, vou correr para ensinar para o teu povo. Às vezes não é fácil, é estreito. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Portanto, não há autoridade que não vem de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra Deus que o instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Da glória a Jesus Cristo. Coloquem para mim em Levítico capítulo 19. Vamos ver se está no 19, versículo 1. Deixa eu ver se você tem. Avança. Avança. Aí. Versículo 3, ó. Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai. Guardai os meus sábados. Eu sou o Eterno, o vosso Deus. Irmãos, eu tenho uma pregação que eu nunca consegui pregar ela para vocês. Que eu fiquei só aqui. Pensa num sermão que está guardado para mim extrair isso aqui para vocês. O Senhor me deu um entendimento por que Ele... Olha só, peraí. Cara, é muito profundo o reino. Olha lá. Sua mãe e seu pai, e depois manda guardar o quê? Os sábados. O sábado. E por que Ele coloca o sábado do lado do mandamento, amarás, respeitará o teu pai e a tua mãe? A sua mãe e seu pai. E outra coisa, por que Ele está falando primeiro a sua mãe e seu pai em Levítico, e não está falando seu pai e sua mãe, como no livro de Êxodo? Tem muito segredo para falar para vocês. Eu falei, eu não sei o que eu faço, mas eu estou doido para pregar essa coisa para vocês, mas se eu abrir ele, não vou poder sair. Amém? Vou te dar uma pinceladinha para você. Vou te ensinar uma coisa aqui. Por que Deus deu sábado ao povo de Israel? Por que Deus mandou eles guardar o sábado? Vou te falar o maior motivo. Existem outras coisas lindas, aliança que Ele fez com Israel, etc. Mas existe algo profundo. Por que Deus ordenou? E por que Ele está juntando ali? Respeitará sua mãe e seu pai e guardeis os meus sábados. Eu sou o vosso Elohim, vosso Deus. Existe uma conexão profunda entre a sua relação, entre a sua mãe e seu pai com Deus. Os primeiros guardiões que Deus estabeleceu na terra para te proteger do maligno é chamado mãe e pai. Uma vez que você não se submete a mãe e pai, você está quebrando princípios e leis do reino da luz, da Espírito. Os seus primeiros guardiões morais e sociais que Deus deu para vocês é a tua mãe e o seu pai. A tua primeira instrutora na tua vida não é o seu pai, é a tua mãe. Segundo a lei judaica, quando a criança completava 12 anos de idade, transferia-se a responsabilidade agora para o pai, transferir o conhecimento que ele tinha para o filho. Da profissão, ensinar ele a crescer e amadurecer na vida. Para que quando ele já chegasse aos 18 anos, já podia casar, já podia seguir a vida dele em frente. Mas quando Deus fala, honra a sua mãe, existe um sentido tão profundo dentro dessa palavra. E por que Ele inverteu uma ordem, não falou pai primeiro? E fala sobre mãe. E por que a palavra mãe entrou ali dentro? Rapaz, não posso abrir isso aqui agora. Vou ter que completar outro dia, não tem como. Você jamais, escute agora porque Deus colocou o sábado. Deus dá 10 mandamentos e um dos mandamentos é guardar o sábado. O que prova que o homem está guardando todos os mandamentos de Deus é se eles descansassem no sábado. Porque a completitude de todos os mandamentos que Deus está ensinando algo, e é um segredo para mim e para você aqui dentro.
a completitude. Se o homem de verdadeiramente guardava os mandamentos, se ele honrava o pai e a mãe, se ele verdadeiramente não cobiçará as mulheres do teu próximo, nem o boi, nem o jumento, tudo que Deus estabeleceu para o homem. Não fará mais cultura. Se resume uma coisa só. Se eles fossem capazes de guardar um dia, eles eram capazes de guardar todos os mandamentos de Deus. Segundo no Talmud está escrito, os grandes sábios de Israel, se Israel guardasse um ano sabático, se eles obedecessem um sábado verdadeiramente completo, o Messias já voltava na terra. Que desde que Deus falou, eles nunca conseguiram obedecer um sábado completo. Eles foram punidos, foram levados para a Babilônia porque não guardaram o ano sabático. E os 70 sábados que roubaram de Deus ficaram 70 anos dentro do cativeiro. Eles nunca conseguiram guardar um sábado. Porque as leis verdadeiramente nunca entrou no coração deles. Os grandes sábios ensinam profundamente sobre isso. Que Deus coloca o sábado para provar e medir o seu coração se verdadeiramente tu eras fiéis aos outros 9 mandamentos. Você jamais conseguiria honrar o sábado de Deus se você não honrasse a tua mãe e seu pai. À medida que você já desonrava a tua mãe e teu pai, o sábado se tornava um inferno para você. Uma luta, uma guerra. Porque a maior bênção de Deus ele concentrou no sábado. E outra, as maiores maldições ele concentrou no sábado também. É a punição de morte, se você não guardasse o sábado. Logicamente, que desonrar o pai e a mãe também, certos tipos de desonra trazia morte. É tanta coisa, né? Eu vou continuar. Um dia, eu perguntei a Deus, eu esperei muitos anos por isso. Ele me provou muitos anos, para saber do meu coração em relação ao sábado, e o que ele me ensinou no livro de Hebreus, durante muitos anos. Eu falava, Senhor, eu estou no seu descanso, eu não vou seguir esse sabatista aí não, esses crentes que estão achando que guarda sábado, vai levar isso para algum lugar. Eu estou em Cristo Jesus, eu já estou em Colossenses, eu já entendi a verdade. Até que um dia um guardião do céu veio falar comigo, Deus me levou em espírito. E diante de mim perguntava, o que é o sábado? Onde falar comigo? Eu ficava quieto. Falava, vocês são o sabate de Deus. Onde a presença do eterno descansa e vocês são transformados. O sábado representa a plenitude da transformação do homem. Vocês são o sabate. Israel nunca conseguiu guardar um sábado porque nunca foram transformados pelos mandamentos. Aí, dá glória a Jesus. Aprenda que mesmo na vida normal, normativa da vida social sua, sempre terá alguma autoridade que vocês têm que honrar. Tome cuidado. Não é só aqui dentro, é lá fora.